Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma live da Lagoinha New York Church. É muito bom ter você aqui com a gente. Nessa hora eu quero te convidar que você possa abençoar mais pessoas, mandando esse link para elas. Esse link que você está vendo aqui mesmo no YouTube. Eu quero te incentivar também que você possa comentar nessa live, que você possa nos ajudar aí. Talvez algo que você comenta é algo justamente que as pessoas que estão aqui com a gente precisam ler, precisam ouvir. Por isso eu quero te incentivar que você esteja com a gente hoje nessa live aqui, abençoando mais vidas. Eu vou te esperar. Manda esse link para mais pessoas aí, nos ajuda a divulgar essa live e que você possa ser também um missionário online. Isso mesmo, que você possa abençoar pessoas, evangelizar pessoas, apenas enviando o link dessa live, que eu tenho certeza que vai abençoar mais pessoas. Nós estamos aqui em Manhattan, novamente no mesmo local, e eu tenho certeza que você será abençoado hoje através do bate-papo que a gente vai ter. Você sabe, nós estamos tendo esse bate-papo durante toda a semana e cada dia nós temos falado sobre uma coisa, temos trazido um assunto e hoje nós vamos trazer um novo assunto. Mas antes de falar sobre esse novo assunto, eu quero apenas te incentivar a ser fiel ao Senhor. Nós sabemos que esse momento que todas as igrejas passam é um momento muito delicado financeiramente. E não é diferente com a gente aqui da Lagoinha, Nova York. Por isso eu quero te convidar, se você acredita no plano de Deus para a cidade de Nova York, se você acredita na nossa igreja, aqui nesse local, onde influencia tantas pessoas do mundo, que você possa ser fiel ao Senhor. Em algum lugar aqui da tela vai aparecer como você pode contribuir, mas que nessa hora você possa ser fiel ao Senhor, que você possa sonhar junto com a gente, em nome de Jesus. E hoje quem trouxe o tema pra gente é o Felipe. A gente tá aqui com a Nicole, com o Felipe, com a Clara, e eu quero muito que você possa entender o que Deus vai falar com você essa noite e sobre como Ele vai falar com você. Por isso eu vou passar a palavra pro Felipe, ele vai se apresentar e ele vai falar sobre o que nós vamos conversar hoje. Boa noite, pessoal. Como o pastor falou, meu nome é Felipe, vocês já devem me conhecer. Eu tenho 24 anos, eu moro aqui do ladinho em New Jersey, Nova York, do lado, 5 minutinhos. E a gente está aqui hoje, nós quatro, com um tema que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. A gente vai falar sobre dar passos de fé, sobre passos de fé. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que você entenda o que é fé. E fé, lá em Hebreus 11:1, diz que fé é a esperança daquilo que está vindo. Coisas que você não viu ainda, mas é a esperança daquilo que está vindo. Eu quero que você entenda que a fé, ela é a base do cristianismo. A fé é a base de tudo aquilo que a gente vive. Sem ela, é impossível a gente agradar a Deus. Em Hebreus fala sobre isso. É por ela que nós somos salvos. Efésios também fala sobre isso. E é pela fé que nós vivemos, Romanos 1:17. Eu quero que você entenda hoje isso, entenda sobre fé, que eu quero que você consiga colocar na sua cabeça um pouco esse tema, para que você consiga alcançar lugares mais altos, consiga voar com Deus, como a gente costuma falar aqui, que você consiga entender aquilo que Ele tem para você. Porque muitas das vezes a gente fica parado, travado no nosso chamado ministerial, em alguma área da nossa vida, porque a gente não consegue dar um passo de fé. Nos falta esse passo de fé. Eu sempre falo que o passo de fé é como se você estivesse na beira do abismo e Deus falasse para você caminhar sobre esse abismo, que Ele vai colocar o chão para você caminhar. Mas antes de Ele colocar o chão, você precisa dar esse passo de fé. Você precisa andar sobre o abismo. E quando você dá esse passo de fé, quando você anda sobre o abismo, Ele coloca o chão. Muitas das vezes você não vive esse sobrenatural de Deus. Você não vive o chamado ministerial de Deus para sua vida. E você não vê essas coisas acontecerem porque está faltando um passo de fé na sua vida. Tá faltando confiança. A gente precisa confiar e depender mais de Deus. Eu tenho um exemplo da minha vida. Quando Deus mandou eu vir para cá. Eu vim para cá com pouco dinheiro. Eu vim pra cá sem saber quanto tempo eu ia ficar, mas eu vim pra cá sob uma palavra de Deus. Tanto que eu cheguei aqui e dentro do avião, eu sempre conto isso, eu contei pro meu pastor essa semana, eu tava vindo do Rio pra cá, eu tinha certeza que Deus tinha me chamado pra cá. Mas sabe quando você tá dando um passo de fé, mas o seu lado humano ainda chora, ainda grita, ainda sente um pouco de medo? Eu tava no avião, com um pouco de medo, chorando, e tinha um cara do meu lado. E esse cara viu o meu desespero, olhou pra mim e perguntou se tinha medo de voar. Eu falei que eu não tinha medo de voar, que eu tinha voado outras vezes. Ele virou e falou uma frase que mudou a minha vida. Fica tranquilo, que quando Deus manda alguém pra algum lugar, Ele manda com propósito. Aí eu virei pra ele e falei assim, você é cristão?
Aí ele, não, eu sou ateu, mas eu levo isso como filosofia de vida. Pensei, Deus usou até uma mula, pode usar um ateu. Então, queria que você pensasse nisso nessa noite, sabe? Quando Deus ele te envia para um lugar, você não precisa se preocupar com o que você vai vestir, você não precisa se preocupar com o que você vai comer. E Mateus 6 fala sobre isso. Não se preocupe com essas coisas, porque Deus ele vai suprir. Deus ele manda um cheque assinado e ele vai suprir todas as suas despesas, todas as suas necessidades. A gente viveu um momento de pandemia agora. Eu tenho certeza que não faltou nada na sua casa, não faltou nada na casa das pessoas que você conhece. Tenho certeza que Deus supriu a sua casa, eu tenho certeza que Deus aconchegou você, eu tenho certeza que Deus ele cumpriu tudo aquilo que Ele te prometeu. Então nessa noite eu queria que você entendesse isso. Às vezes você ouviu um direcionamento de Deus e você não seguiu esse direcionamento porque falta um passo de fé. Eu quero passar para as pessoas que estão aqui do lado, eu quero saber o que elas entendem sobre isso, que elas possam comentar um pouco. Cara, eu acho muito legal a sua história. E nessa hora eu queria até te incentivar, você que está assistindo a gente, que você possa comentar também. Você já teve que dar algum passo de fé? Se você teve que dar algum passo de fé, coloca aí, eu tive, pastor, eu tive que dar um passo de fé. Se você quiser, até conta pra gente aqui nos comentários, que depois a gente quer ler o seu comentário na live também. Mas eu acho que todos nós temos alguma experiência com um passo de fé, né? Assim, nós precisamos de entender isso. Se você está numa caminhada cristã, você vai precisar de dar passos de fé, né? Eu acredito que cada um tem uma história para falar sobre isso, né? Enfim, pra gente, né, amor, também foi uma experiência de fé a gente vir para Nova York, né? Deus nos chamou através do convite do nosso pastor André Valadão, pastor Márcio, e nós que estávamos indo para um outro lugar que Deus tinha, né, que a gente achou que Deus estava direcionado, a gente veio para Nova York e a gente teve que dar, até hoje a gente dá vários passos de fé aqui, né? Então assim, eu acredito que um cristão, ele sempre irá precisar de dar passos de fé. Se você tem vivido uma vida onde tudo é muito confortável, onde todas as coisas estão sob o seu controle, talvez você ainda não seja um cristão de verdade. Um cristão de verdade é sempre desafiado a dar passos de fé. Eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar, que foi logo no início do ministério, e eu sentia Deus sempre me chamando, né? A Clara estava comigo desde o início, eu sentia Deus sempre me chamando para o ministério pastoral e, cara, eu não sabia como que seria, porque eu estava formando em Direito, eu estava para abrir um escritório com duas amigas e estava tudo muito encaminhado. Até o momento em que eu orei, falei, Deus, se for a sua vontade, né, que eu dê esse passo de fé, para que eu caminhe para uma vida integral no chamado, que você me direcione. Mas feche as outras portas, para não ter como eu tentar ir para alguma delas. E uma semana depois, estava tudo organizado, uma semana depois, Deus fechou todas as portas. O escritório que abriu não abriu, uma outra tentativa de uma empresa não deu certo e Deus fechou as portas. E eu senti que era hora de dar um passo de fé. Foi como você falou, Felipe, como se literalmente, né, amor, eu tivesse perdido o chão. Falo, cara, o que eu faço agora? Tava tudo tão encaminhado, tava tudo tão certo. E Deus perguntou pra mim, o que você tem feito pra mim? Eu tenho visto o que você tem feito pra você, mas e pra mim, o que você tem feito? Naquele dia eu precisei dar um passo de fé. Naquele dia eu lembrei da oração e eu falei, então eu vou me entregar integralmente para o ministério, ou seja, eu vou assumir esse ministério pastoral integralmente. Cara, de fato, quando eu conversei isso na igreja local, que eu trouxe para o pastor local, ele falou, Rony, é uma bênção, eu creio que é isso que Deus tem para você, mas a gente não tem condições de te manter aqui. Eu falei, não tem problema, pastor, se Deus me chamou, Deus vai me manter. E de fato, Deus ele supriu todas as necessidades, não deixou nos faltar nada, né? E Deus, enfim, traçou todo o caminho. Mas são passos de fé que a gente precisa de dar. Se eu não tivesse largado o escritório, se eu não tivesse largado o Direito, hoje nós não estaríamos aqui como igreja. Hoje você não estaria nem assistindo essa live. Você já pensou sobre isso? Que um passo de fé que você dá pode mudar não só a sua história, mas a história das pessoas ao seu redor, ou talvez a história das pessoas que você nem conhece. A gente quer te incentivar essa noite, que você possa também dar um passo de fé. Cada um acha que vai compartilhar um pouco do que acha desse assunto aqui, contar uma experiência, mas eu espero que você esteja sendo edificado
dê passos de fé. Acredite nisso, que você possa caminhar com Deus. Se Deus te direcionou, meu irmão, vai de cabeça, entra com tudo, porque Deus está com você, foi Deus que te chamou. Por isso eu quero te incentivar, dê passos de fé. Eu vou passar para a Clara para ela falar um pouquinho também. É verdade, isso é um tema que eu gosto muito. Eu acho que fé é realmente a base, né, como o Felipe disse, da vida do cristão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus mesmo. E assim, a nossa vida deve ser para agradar o nosso Deus, né? E muitas vezes a gente quer viver coisas incríveis, a gente quer estar aqui em Nova York, às vezes está no Brasil, quer estar aqui, ou está aqui, quer estar em outro lugar, quer viver uma experiência com Deus maravilhosa, mas a gente não tem coragem de crer. Então eu acho que uma palavra que eu sempre associo muito à fé é coragem. Em todos os momentos da minha vida que eu vi que eu tive que ter muita fé, eu precisei ter muita coragem. Então, assim, eu creio que Deus não nos chama a dar passos de fé porque nós somos frágeis, fracos. Talvez você até ache que você é assim, mas na verdade você é forte. Na verdade, Deus sabe que você é corajoso o suficiente para dar um passo de fé e tomar aquela decisão que precisa ser tomada e crer no Senhor. Né? E muitas vezes depois daquele passo de fé vão vir momentos ali onde você vai questionar, né, se você realmente deu um passo de fé ou se foi algo da sua cabeça, se foi algo impensado. Acho que é uma coisa que aqui, principalmente quem vem pra fora, né, morar fora e tudo, passa muitas vezes essa questão de sair às vezes por uma direção de Deus ali, que já tinha convicção, e depois ficar questionando pelas dificuldades, né? Mas não é isso que o Senhor fala para nós. Ele fala pra gente não olhar as circunstâncias, né? Mas continuar olhando pro Senhor. Então, assim, a gente tá compartilhando um pouco, cada um uma experiência, assim, de fé. E eu acho que isso edifica muito, né? Isso cresce a nossa fé também, de ouvir as pessoas vivendo coisas com Deus. E uma coisa que eu pensei enquanto a gente estava conversando sobre essa live é o quanto o casamento também é um passo de fé. Então, eu não sei se você tá aí, se você ainda não casou, se você já é casado, mas com certeza as pessoas casadas sabem. Recebe a Assunção aí na live. Com certeza as pessoas que são casadas sabem o quanto que é um passo de fé, né? A gente não sabe tudo que a gente vai viver, mas a gente precisa crer num propósito de Deus para aquela união. E precisa ter coragem, né? Muitas vezes eu vejo casais que às vezes não casam durante muitos anos por falta de coragem. E eu acho que talvez assim, um dos pontos que mais muda uma chave na nossa vida seja esse passo de entender um propósito de Deus com outra pessoa e ter coragem para isso. Né? Isso é um passo de muita maturidade e que precisa, não tem como voltar atrás depois. Então você vai ter que ir até o final crendo que Deus tem um propósito e que você vai achar uma solução e ter coragem todos os dias. Então, assim, hoje eu acho que esse tema é muito bom, acho que é uma coisa assim que todo cristão tem que ouvir sempre, a gente tem sempre que lembrar, né? Que é preciso crer nas direções do Senhor, é preciso ter certeza do que o Senhor está nos falando, mas depois que a gente tem uma responsabilidade, que é cumprir aquilo que o Senhor nos disse, né? O propósito de Deus está aqui, está esperando a gente ter coragem e fé para cumprir ele, né? Então, isso também está nas nossas mãos. Então é isso que eu queria falar hoje, te motivar a crer no Senhor, a ter coragem mesmo para crer nas direções de Deus, mesmo as mais loucas que pareçam. Se você tem convicção que o Senhor te disse algo, vai, que o Senhor sempre provê tudo, o Senhor sempre tem tudo que a gente precisa. Vou passar para a Nicole para ela compartilhar um pouquinho. Gente, talvez você está escutando alguns barulhos aí, afinal de contas é Nova York, é uma cidade extremamente barulhenta. Não se incomode, mas eu espero que você esteja conseguindo ouvir tudo. E vai deixando aqui o seu comentário também. E falando sobre casamento, vamos passar para Nicole, né, gente? Bom, então, como a gente estava falando aqui, quando o Felipe começou a falar a experiência dele, eu também lembrei da minha de vir pra cá. E realmente acho que todos nós temos a mesma coisa quando a gente veio pra cá. O principal momento quando você tem realmente fé e sabe que Deus falou com você, você sente paz. Então, Deus nunca vai te levar para um lugar onde não tenha provisão também. E isso tudo, o Senhor está dando paz para você, dando uma direção para você e principalmente no seu espírito. O Espírito Santo vai falar com você, Ele que vai te dar paz e vai te orientar para esse novo momento. E quando o Felipe estava falando sobre a experiência dele no avião, foi exatamente algo que eu senti. Quando eu estava no avião, eu estava pensando assim, todos os condicionantes da minha vida, eu ia prestar concurso público, eu ia começar a trabalhar com outras pessoas, todas as coisas que eu estava montando, que eram os meus sonhos, o meu desejo do momento, eu vi o Senhor fechando, não, é por aqui.
Então eu comecei a falar, Senhor, então só me direciona para o novo. O que você quer para esse momento? Só que não foi alguém que falou, não foi uma pessoa que veio sobre mim e falou assim, eu isso que te digo. Muito bom quando alguém vem por Deus falar com você, mas muito bom é quando o Espírito Santo fala com você e Deus te direciona. Então eu senti esse direcionamento e quando eu entrei no avião, um pouquinho diferente da experiência do Felipe que estava chorando no voo, eu estava olhando assim, Deus, você é incrível, eu tô me sentindo chegando em casa, porque eu sei que o novo está chegando na minha vida e algo extraordinário vai acontecer. Então eu espero que as nossas experiências possam servir de experiência para você também, possam gerar paz no seu coração. Às vezes é uma coisa totalmente diferente, inédita que Deus vai fazer e isso causa um frio na nossa barriga e a gente fica, meu Deus, será que agora vai? É isso que o Senhor tem para minha vida? E de verdade, pode ser o plano mais louco, pode ser uma coisa assim fora do script para você, mas se Deus está te direcionando, Deus está te dando uma palavra e um direcionamento, pode ter certeza que Ele está te conduzindo nesse momento. E a gente quer te encorajar a você viver esse momento também, viver um novo, viver em paz, o direcionamento que Deus está te dando nesse momento que é um caos para todo mundo, mas pode ser um momento de extremo Espírito Santo falando com você e de extrema paz sobre você. E é isso aí. Gente, muito bom esse tempo junto. Cada um aqui compartilhou uma experiência que a gente teve que dá um passo de fé, né? Como o pastor falou, a vida cristã ela é baseada na fé. Dia após dia a gente tem que dar passo de fé e entender que se foi Ele que nos enviou, se foi Deus que nos enviou, Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Então você que está ouvindo aí, você ouviu um direcionamento de Deus, tá travado, tá com dúvida, dê esse passo de fé. Como a Clara falou, se você tá aí, tá enrolando a sua namorada, a sua noiva já tem um tempo, tá na hora de você dar um passo de fé e partir pro casamento. Então, pessoal, eu vou passar pro pastor para dar uma conclusão. É isso aí, o Felipe inclusive vai marcar o casamento dele, né? Todos que estão aqui na live estão convidados pro casamento dele e da Mayara. Mas é isso, que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa falar com você, que Deus possa ter te edificado, né, nessa noite, que Ele possa continuar falando com você também. O que nós queremos é que você viva tudo o que Deus tem para você. Não tenha medo de dar passos de fé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa live, nós te pedimos que o Senhor possa tocar cada pessoa que nos assiste aqui, Pai. Nós pedimos que cada um dos nossos irmãos possam dar passos de fé em direção ao Senhor e em direção à sua vontade para cada um deles, Pai. Que nesses passos de fé eles sejam sustentados pelo Senhor, que eles possam ver a sua mão poderosa a todo tempo sobre ele. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero te fazer um convite. Amanhã, sábado, nós temos o nosso culto presencial e também online. Acompanhe através do nosso Instagram online ou esteja com a gente na nossa casa na Lagoinha New York Church. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.